Existem algumas coisas que impedem o nosso crescimento. No entanto, existem outras que impedem bem mais. Todas elas, ou a maioria delas, estão ligadas à nossa percepção e ao nosso comportamento. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre algo que pode ser o principal motivo de você não estar crescendo. E para alguns é de fato o principal motivo de ano após ano essa pessoa permanecer no mesmo lugar. Se você já gostou da ideia, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sei que eu estou um pouco sumido por aqui, porém você se inscrevendo e deixando seu like me motiva a retornar mais vezes e mostra que de fato o que eu falo aqui é útil, porque o propósito é justamente esse: compartilhar informações que, assim como tem agregado para mim, possa agregar para você, fazendo com que você cresça, se desenvolva tanto pessoalmente quanto espiritualmente. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o sofrimento e o sofrimento que produz o crescimento. Eu estava esses dias navegando na internet, nessa semana mesmo, eu estava no Instagram quando eu me deparei com um post de uma pessoa que citava uma das frases do David Goggins. O David Goggins, para quem não sabe, é o autor deste livro, Nada Pode Me Ferir, que por sinal é um livro muito bom. Porém, David Goggins, ele é alguém que se tornou referência no que diz respeito à construção de uma mentalidade forte, que foi justamente o que ele fez na sua jornada de crescimento e de se desenvolver para poder alcançar os seus objetivos. Ele é referência a respeito deste assunto e tem uma frase que ele cita bastante. Ele fala que o sofrimento é o preço do crescimento. Dificilmente alguém vai crescer sem passar pelo sofrimento. Quem não está disposto a sofrer não merece o crescimento. E isso, quando nós olhamos no ponto de vista prático das nossas vidas, faz o total sentido. Tudo aquilo que nós fazemos, ou a maioria daquilo que nós fazemos, que são objetivos, metas, crescimento, coisas que queremos alcançar, no trajeto, no seu percurso, está ali intrinsecamente ligado dor e sofrimento. A dor e o sofrimento pode sim ser de fato o combustível que faz com que nós cresçamos, alcançando os nossos objetivos, realizando as nossas metas, tornando alguém mais produtivo, intelectual, alguém que desfruta de um melhor relacionamento com Deus, alguém que vive a sua vocação, o seu propósito em Deus de maneira mais íntegra e correta. Correta no sentido de estar totalmente entregue àquilo que é o seu propósito e àquilo que são os seus objetivos. Mas o que de fato é o sofrimento? O sofrimento, ele é a ação ou processo de sofrer. E ação essa ou processo esse causado por uma dor específica. Dor essa causada por um ferimento. E por que eu falo ferimento entre aspas? Porque este ferimento não é necessariamente um ferimento físico. Então, quando coisas fogem do lugar, quando coisas acontecem de maneira inesperada e ferem a nossa saúde, a nossa integridade, e não estou falando necessariamente no contexto físico, estas coisas são ferimentos que propiciam dores que acarretam em um sofrimento. E aí é necessário nós entendermos que existem dores e sofrimentos que são naturais no nosso processo de crescimento, no nosso processo de amadurecimento e realizações dos objetivos que nós queremos. Eu me lembro de um casal de amigos que tem uma filhinha e houve ali uma fase que a filhinha deles estava se queixando muito de dores físicas. E eles ficaram muito preocupados, porque do nada ela começou a reclamar de dores e dores e dores. Eu me lembro dele me contando que ao ir ao médico e diante de todos os exames possíveis que foram feitos, não foi diagnosticado nada. E aí eles perguntaram para o médico como poderia a filha deles se queixar de dores, de dores, de dores, e não haver nenhuma coisa ali fora do lugar e não haver nada. O médico disse para eles que crescer dói. A frase que ele disse, que o médico disse, foi exatamente essa: papai, mamãe, crescer causa sofrimento. Crescer causa dores. E isso é interessante porque esta verdade não se aplica só no contexto físico, porém se aplica também no contexto prático das nossas vidas. Crescer gera dor, crescer gera sofrimento. Como eu disse para vocês na introdução desse vídeo, existem várias coisas que impedem o nosso crescimento.
E uma delas é rejeitar o sofrimento ou a dor que é natural deste processo de crescimento ou de realização de objetivos. Por exemplo, se tornar uma pessoa disciplinada, naturalmente acarreta para si algumas dores e sofrimentos. Executar o processo que te permitirá alcançar os seus objetivos também causará algumas dores e sofrimentos específicos. Assim como também abrir mão de coisas que te atrasam, que impedem você de crescer e de realizar os seus objetivos, naturalmente vai causar dor e sofrimento. Às vezes, o sofrimento e a dor são terrenos onde os nossos objetivos, o nosso crescimento e as nossas realizações são plantados para que lá na frente possa frutificar. É preciso ter esta capacidade, esta sensibilidade de entender que nem toda dor e nem todo sofrimento vem para o nosso mal. Querer resultados sem dor e sofrimento é o mesmo que estar pedindo uma colheita sem plantio. O sofrimento é um terreno fértil para o crescimento daquilo que pode propiciar uma colheita lá na frente. Sem contar que a dor que você evita é a mesma que te prende. É a mesma dor que acaba nos prendendo. Tem gente que está sofrendo porque fugiu de sofrimento. Eu sei que é meio que paradoxal, porém eu vou repetir. Tem gente que está sofrendo porque fugiu de sofrimento ou de determinados sofrimentos a julgar certos ou naturais em detrimento dos objetivos desta pessoa. Tem pessoa que está sofrendo porque fugiu do sofrimento. Por exemplo, fugiu do sofrimento causado pela dor de criar bons hábitos. Criar bons hábitos é doloroso e causa um demasiado sofrimento. Como a pessoa fugiu deste sofrimento específico, agora ela está presa a um sofrimento causado por um ciclo de procrastinação e falta de realizações. Existem pessoas sofrendo em um ciclo de procrastinação, em um ciclo de falta de realizações, porque fugiram do sofrimento de criar bons hábitos. Existem pessoas que fogem da dor e do sofrimento causado pelo esforço e acabam sofrendo por estar na estagnação e verem a sua vida não sair daquele mesmo lugar. O ano de 2025 iniciou, está terminando e até hoje você está estagnado, sofrendo por estar estagnado, porque fugiu de sofrimentos causados pelo esforço que você tinha que fazer. Existem pessoas que fogem do sofrimento causado por uma decisão difícil e que às vezes é preciso tomar, e acabam se entregando ao sofrimento de estar em relacionamentos que as destroem e que não mudam nunca. Por aqui você consegue entender que de um modo ou de outro você vai ter que passar pelo sofrimento, você vai ter que passar pela dor. E é necessário você ter esse ponto de reflexão, escolher as dores atreladas ao seu crescimento. A dor que você evita hoje pode se tornar a prisão que você vive amanhã. A que exatamente está atrelada a sua dor? Pare de lutar pelos processos que são inevitáveis ou pelos momentos e circunstâncias que são inevitáveis. Para você criar bons hábitos, inevitavelmente você terá que passar pela dor de enfrentar e não se entregar aos maus hábitos. Alinhe a sua dor ao seu propósito. Qual é o seu objetivo? O que você quer para a sua vida? Alinhe a sua dor a isso. A dor que você está vivendo, o sofrimento que você está vivendo, está ligado ao seu propósito, está ligado ao seu objetivo? Se não estiver, alinhe a sua dor a isso. Busque consistência e não intensidade. A dor e o sofrimento que você deve escolher deve ser sempre aquele atrelado à consistência e não intensidade. A consistência de fazer todo dia o que precisa ser feito. De, ainda que seja 1%, você se manter 1% todo dia melhor. Ainda que seja ler 5 páginas de um livro todos os dias, seja consistente em ler o que para alguns é apenas 5 páginas, mas que são 5 páginas que propiciarão o seu crescimento intelectual,
o seu desenvolvimento. Não busque a intensidade de uma vez no mês você ler 50 páginas e de repente sumir e não se entregar à dor de dia após dia, ao sofrimento de dia após dia. Você está ali reservando 30 minutos para poder ler 5, 10, 15 páginas e assim crescer de modo natural. No âmbito espiritual, ore e peça a Deus força para suportar alguns sofrimentos que são naturais. Não peça a Deus para poder remover o sofrimento de um crescimento que você deseja alcançar. Muito pelo contrário, peça a Deus força para que você consiga suportar. A força não nasce na facilidade, nasce no enfrentamento. O enfrentamento produz dor e sofrimento. Para ser forte, você precisa passar por um caminho onde terá vários relapsos de dor e sofrimento. E lá na frente, você de fato se tornará alguém forte. Crescer dói, mas nada dói tanto quanto permanecer estagnado, pequeno, desamparado, insatisfeito no mesmo lugar. Até o próximo vídeo, espero que você tenha gostado, deixe seu like, bota pra cima.